Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Voltamos aos nossos sermões, nossos cultos gravados, né? E infelizmente tem aumentado, né? Tem ficado difícil a situação, mas Deus está no controle, Deus tem nos abençoado. E hoje, né? Quero ler com vocês o texto de Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 6 ao 12, que diz o seguinte: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então é isso, irmãos. O texto de Malaquias é muito usado no momento dos dízimos, né? Mas mesmo esse Malaquias 3, tão falado no momento dos dízimos, fala muito mais do que isso, né? Lógico, durante o sermão aqui vou falar um pouco, lógico, sobre os dízimos, não tem como ler esse texto e não falar, mas fala dos filhos de Jacó. É lógico, é uma palavra naquele tempo para o povo de Israel, mas como nós, né, somos co-herdeiros na herança, né, da salvação em Jesus Cristo, né, nós não somos judeus, não somos da nação de Israel, mas hoje a graça chega até nós, né, se somos filhos da promessa junto com Isaac, né, filho de Abraão pela fé, né, também somos descendência de Jacó pela fé, né, e com os mesmos defeitos de Jacó, talvez por isso, né, temos, né, todas as circunstâncias, né, de fraqueza de Jacó, mas que Deus esteja nos abençoando. Então, para isso, né, quero falar um pouco, né, então, antes lá, se a gente for ler até o do 1 ao 5, o povo rebelde, né, não é diferente, né, nesta época, o povo que rebelde diante de Deus, e Deus chama até uma audiência, né, tipo assim, fosse hoje uma audiência de conciliação, né, vem cá, vamos conversar, vamos conciliar, antes que seja tarde, antes que eu me canse, que eu jogue vocês no fogo do inferno, onde haverá pranto, ranger de dentes, mas Deus chama nós antes para fazer essa conciliação, para trazer de volta até Ele, né? Só que essa conciliação tem uns termos, né? Ou seja, para quem já viu algum julgamento, ou já participou de alguma audiência de conciliação, onde ali a pessoa que vai fazer essa intermediar, essa conciliação, e no caso aqui o juízo supremo, que é Deus, nos chama a conciliar com ele, a chegar a um acordo entre as partes. É lógico que já sabemos que a parte errada na coisa é nossa, então Deus chama nós a reconciliar com ele, a estar de volta com ele. E nós temos essa necessidade, é nossa, não de Deus, né? Aquilo que nós falamos sempre, vamos continuar falando. Deus não precisa de nós, Ele escolheu nos fazer e para conviver com Ele, para ter esse relacionamento com Ele, para adorá-lo, e depois ainda mais Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós possamos voltar para Ele. E hoje Ele nos chama a reconciliar com Ele, a conciliar, a entrar num acordo com Ele. Então, de que forma? Primeiro, no verso 6, Ele quer nos restaurar, fazer uma restauração, e essa restauração está fundamentada no caráter imutável, no caráter que não muda de Deus. Ou seja, não é nós, não é aquela história de que vou te chamar e você muda e nós estaremos bem de novo. Não, Ele que vai fazer essa mudança em nós. Não sou nenhum especialista, né, em dependentes químicos, mas
quase todos já viram aquelas pessoas, dependentes químicos, que precisa de um apoio, de uma casa de recuperação ou algo desse jeito, e fala, não, eu dou conta sozinho. E nunca vi um que desse conta sozinho. Todos precisam. E há alguma entidade ali, algum órgão que vai ajudá-lo. E no nosso caso é o nosso Deus. Por quê? Porque Ele não muda. Ele sempre será o mesmo Deus supremo, soberano. Deus é o mesmo sempre. Nele não há nenhuma sombra de variação. Ou seja, o poder dele está sempre operante nas nossas vidas. Nós é que somos inconstantes, somos falhos, nós mudamos, né? Deus não tem picos de crise, né? Não é igual nós, né? Tem muita pessoa que é bipolar, um dia está bom, um dia está ruim, dá chilique daqui, dá chilique dali. Deus não, Deus é imutável, né? Na sua aliança conosco, Ele nos prometeu ser fiel a nós, a palavra dele, né? Então há essa característica de Deus, essa imutabilidade de Deus, que nos dá essa segurança de poder vir até Ele. E é a causa de nós não sermos destruídos. É a misericórdia, a imutabilidade de Deus, esse caráter de Deus que está sempre nos buscando. E mais, a restauração de Deus, ela está disponível mediante um convite gracioso de Deus, diante da sua graça. Ele nos chama, Deus nos move, nos convida a vir até Ele, a voltar para Ele. E Deus tem usado de uma paciência perseverante, né? Aquela do restaurador, sabe aquelas pessoas, daquelas obras antigas de arte, aquelas coisas que é restaurador, não é reformador, né? Um exemplo aí no seu pedreiro também, o construtor, como diria o Hildo, né? O restaurar é mais do que reformar, restaurar está de volta da forma como foi feito. E é isso que Deus quer. Lembra lá quando Deus fez Adão? E convivia todos os dias, e era amigo de Deus, e conversava todos os dias. É isso que Deus quer nos restaurar, para nos levar ao seu convívio novamente. E Deus tem feito isso com paciência, né? Com cuidado, devagar, para não nos quebrar mais ainda, nós já estamos. Então, mas ao mesmo tempo, esse restaurador, ele anseia por isso, por terminar a sua obra em nós. E às vezes nós, é lógico, né? Temos impedido. E uma dessas condições é de tornai-vos para mim, o que Deus diz, tornai-vos para mim. Não que Deus está sempre nos chamando, trabalhando, mas nosso coração obstinado, nosso coração duro, nós estamos esquivando de Deus, estamos correndo diante de Deus. Mas Deus tem mantido a sua, digamos assim, a sua dinâmica relacional de um restaurador, de estar sempre ali fazendo. Né? E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele está nos tornando para nós. E já adentrando um pouco sobre os dízimos, antes de requerer o dízimo, no texto aí, Ele requer o coração. Antes de requerer algum valor financeiro, Deus quer a pessoa, porque Ele conhece o coração, sabe o coração de cada um de nós. Ele nos ordena a trazer nossa vida, ofertar a nossa vida no altar. E olha que isso é muito mais do que qualquer dinheiro. Dinheiro você pode ganhar mais ou menos, não pode ter mais ou menos, mas a vida diante de Deus, isso é para poucos. Isso é para aqueles que têm um amor a Deus. Então Deus nos chama a trazer a nossa vida. Ou seja, a insensibilidade espiritual dos que são chamados a restauração, às vezes ela brota aos olhos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? A maioria é insensível ao chamado, à restauração de Deus. Quando Deus está chamando, ainda questiona, em que nós devemos retornar? Pior do que o pecado, é a insensibilidade de saber que está pecando, é a insensibilidade de saber que está distante de Deus, e a incapacidade de reconhecer que precisa se arrepender e voltar até Deus. Era assim que Israel estava naquele dia, é assim que a igreja está nesses dias. Infelizmente, está insensível ao chamado de tornar até Deus, para que Deus possa restaurar. Deus não é invasor, é o inimigo que invade para roubar, para matar, para destruir, mas Deus nos chama, e Ele nos faz o primeiro passo. Nós precisamos retornar para que Ele possa nos restaurar, a deixar como Ele quer. E também essa restauração passa pela fidelidade, agora sim, na devolução dos dízimos. Dízimo é mandamento,
É um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Não é invenção de igreja, de pastor, nem nada. Dízimo não é dar dinheiro à igreja. É ato de adoração ao Senhor. É algo muito sério. O dar o dinheiro é a parte mais fácil. Agora, a pessoa que não consegue adorar a Deus, não consegue reconhecer o Deus, ela não consegue ser dizimista. É porque o dízimo não é opcional. Ele é mandamento. É um mandamento do Senhor. Ele também não é oferta. Na Bíblia diz que é dízimo. A oferta, né, não é oferta. Né? Ele não é sobra. O dízimo não é sobra. É primícia. Ou seja, é a primeira coisa. E tem muitas desculpas descabidas aí. O dízimo é da lei. Né? O dízimo não é do Novo Testamento. Não é justificativa financeira. Né? A melhor de todas. O que eu ganho não sobra. É pouco. Ou seja, como eu disse, dízimo não é da sobra, é da primícia. E se nós não formos fiéis a Deus, Deus não vai deixar sobrar. Aí o grande engano da pessoa, quando estiver sobrando, vou entregar o dízimo. Se você não for fiel, nunca vai sobrar. Por incrível que pareça, e não adianta pôr culpa lá, falar que tem muitos ímpios, pessoas que não servem a Deus, que são ricos, não são dizimistas, também é conversa. No final das coisas, né? Ele não é chamado de Deus. Talvez, pelo menos por enquanto, não sei, mas se você tem um chamado de Deus, não é dizimista, Deus nunca vai permitir que sobra se você não for fiel a Ele. E aquela coisa também da justificativa sentimental, né? Eu não sinto que devo entregar. Mais uma desculpa esfarrapada, né? Não funciona. Aquela justificativa ou desculpa política. Não sou eu que administro a igreja, né? Não se preocupa com a administração do dízimo. Quem administra o dízimo dará conta para Deus. Não cabe a você quanto a isso. Quanto a você, cabe ser fiel a Deus. Reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. As demais coisas sobre a administração pertencem àqueles que têm administrado. Então Deus nos ordena, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. E Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E também lembrando, não é barganha, não é negociação, é confiança em Deus. Então a restauração também, ela traz bênçãos singulares de Deus na nossa vida. Então essa restauração passa por isso, essa parte que todo mundo gosta, que todo mundo quer, as bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. As janelas estão abertas, as janelas do céu estão abertas aí no verso 10, de bênção sobre as nossas vidas. E ela é lá do alto. Toda bênção que você procura, a bênção aqui terrena, ela é passageira. Tem bênçãos terrenas, sim, tem dádivas terrenas, tem sim, mas acabam. Agora as bênçãos que vêm lá do alto, aquelas que Deus nos dá, ela jamais terá fim. Por quê? Porque Ele é eterno e as bênçãos dele também são sem medidas, são eternas na nossa vida. E é com toda sorte de bênção, né? Falamos que o crente ele não tem sorte, né? Ele tem Jesus Cristo, mas a Bíblia mesmo nos diz que toda sorte de bênção, ou seja, todos os tipos de bênção, as bênçãos que Deus tem para nós, né? Elas são, né, como eu disse, sem medida. Ou seja, todo tanto que você imaginar, terá um pouco mais. E a bênção de Deus que enriquece, e ela não vem seguida de dor alguma. Isso quem garante é a palavra de Deus. Ela nos garante que é a bênção de Deus que enriquece. Quando você fica com inveja, ou pelo menos assim, desejoso de ser rico como fulano ou ciclano que passa aí, que você conhece, mas a maior bênção é ter Deus. Talvez as outras coisas, falta muita coisa, falta. As coisas materiais, principalmente, talvez tenha faltado. Mas a bênção de Deus vai nos enriquecer. Porque é melhor ter algumas dificuldades financeiras e ter Deus na nossa vida. E ter a eternidade junto com Deus. Ou ter tudo aqui neste tempo e amargar a eternidade no inferno. Amargar a eternidade longe de Deus. Porque o inferno ele só é cruel, só é terrível, porque ele estará sem a presença de Deus, estará distante de Deus, estará sem nenhuma chance de retornar até Deus. Por isso ele é cruel. Né? E também no verso 12, né, essa restauração dessas bênçãos, que o devorador é repreendido. Além de Deus
agir em nossas vidas, abençoando ativamente todos os dias, derramando bênçãos extraordinárias, ele também inibe a ação do devorador em nossas vidas. Conhece aquelas pessoas que não tem muita coisa, o salário não é lá tão grande assim, e consegue ter coisas materiais que às vezes as pessoas olham assim e não conseguem, porque tudo que ela ganha, tudo que ela consegue é abençoado por Deus, dentro da sua fidelidade, e Deus multiplica, e Deus impede que ela tenha prejuízos, e ao passo que a gente vê, talvez aquelas pessoas que até relativamente têm um salário bom, que não é fiel a Deus, não obedece a Deus, e vê o dinheiro saindo para aqui, saindo para ali, e chega no final do mês, o dinheiro não dá. Não é que não sobra, nem dá para aquilo que deveria. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Deus é Ele que impede o devorador de consumir aquilo que é nosso. Não só abençoa, como impede. Então, e nós, aqueles que têm uma vida fiel para com Deus, têm uma vida feliz. Apesar de tudo, tem uma vida feliz, consegue sorrir em meio a tantas dificuldades, consegue dormir um sono tranquilo, colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir, isso não tem preço. Consegue olhar para todas as dificuldades e saber que a fonte da sua alegria é a obediência a Deus, é ser fiel naquilo que Deus tem chamado. Então é isso que esse texto nos mostra, que nós precisamos entregar nossa vida, entregar nosso dinheiro naquilo que Deus manda, acima de tudo, ser fiel a Deus, entender que as bênçãos, as verdadeiras bênçãos vêm de Deus, e a verdadeira segurança que nós temos de aquilo que nós conquistamos ficará conosco, porque Deus tem repreendido o devorador. Então Deus chama o seu povo a fazer uma prova dele. Olha, pensa bem, eu fiquei meditando um pouco sobre esta frase. Deus, o Deus eterno, poderoso, Ele nos chama a fazer uma prova dele. Quem somos nós para fazer prova de Deus? Mas Deus nos chama. Deus não quer obediência cega, mas fidelidade com entendimento. Deus, Ele não espera assim, eu acredito em Deus porque Ele é Deus. Não, Ele quer que eu reconheça que Ele é Deus, que Ele é soberano, que eu sou dependente dEle. Isso não é uma fé cega, uma obediência cega, só porque falou, eu vou fazer. Não, Ele, acima de tudo, Ele quer que nós entendemos o plano, a salvação, entendemos todo o projeto dEle para nossas vidas. E Ele nos dá, agora eu não estou falando de salvação, que a salvação é que eu opero, mas Ele nos dá a possibilidade de escolher se eu vou viver na bênção ou na maldição. Isso sim Ele dá. E tem muita gente achando que está bombando aí, que está muito bem, está vivendo a maldição. Então nós precisamos entender que Deus nos dá a salvação, mas mesmo dentro da salvação, neste tempo, nós podemos viver a bênção ou a maldição que Deus tem colocado em nossas vidas. Então tome a decisão de servir a Deus com fidelidade. E no mais, é Deus que vai cuidar de nós, com entendimento e sabendo quem é Deus e o que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Amém? Quero orar por você nesta noite. Deus, Pai, sobre o nome de Jesus, ó Pai, eu glorifico o Teu nome, Pai. Tu és santo, Deus, Tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, nos chama cada dia a ser fiel ao Senhor, Pai, a nos entregar mais do que os nossos valores materiais, Pai, mas a nossa vida entregue no altar do Senhor, Pai, para Te servir com fidelidade, com interesse de coração, em nome de Jesus. Amém.